Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana para a gente conversar um pouquinho mais sobre gestão financeira. Hoje a gente vai terminar a parte de demonstrativos financeiros. Semana passada a gente conversou sobre o balanço patrimonial, para onde vai nosso dinheiro. Então a gente falou em ativo, passivo, e assim por diante. A grande questão, eu acho que vocês devem estar até meio curiosos, é como calcular o lucro da organização, né? A gente teve lucro ou teve prejuízo, né? O lucro pode ser positivo ou negativo. Quando é positivo, a gente chama de lucro propriamente dito. Quando é negativo, a gente chama de prejuízo. E para a gente calcular o lucro da organização, tem um método bem fácil, que é o demonstrativo do resultado do exercício, ou DRE. Então vocês não podem mais esquecer, sempre quando a gente falar em DRE, a gente está falando do demonstrativo do resultado do exercício. E assim, estão vendo esse quadro aqui do lado? Esse quadro, ele demonstra muito bem o que é o DRE, e ele resume o DRE. Você começa com a receita bruta, tira as deduções. Olha, estou indo de cima para baixo, hein, pessoal? Vamos acompanhar. A receita bruta, tira as deduções, você tem a receita líquida. Daí você tira os custos diretos e indiretos de produção, tem o lucro bruto. Estão vendo aqui menos, então quer dizer que eu tiro do anterior. Daí eu tenho o lucro bruto. Depois do lucro bruto, eu tiro as despesas operacionais e a depreciação. Eu tenho o lucro antes dos juros, ou também chamado resultado operacional. Daí eu tiro as despesas financeiras e tenho o lucro antes do imposto de renda, ou resultado do exercício. Desse resultado do exercício, eu vou tirar o imposto de renda e tenho o lucro após o imposto de renda, ou o lucro líquido. E é isso que vai importar no final. É o lucro líquido, aquilo que sobra depois eu tirar tudo que eu tenho que tirar passo a passo. Então vamos repetir. Eu tenho a receita bruta, tiro as deduções, tenho a receita líquida. Da receita líquida eu tiro os custos diretos e indiretos, tenho o lucro bruto. Do lucro bruto eu tiro as despesas operacionais e depreciação. Daí eu tenho o lucro antes dos juros, ou resultado, ou também chamado resultado operacional. Do resultado operacional, eu tiro despesas financeiras, daí eu tenho o lucro antes do imposto de renda, ou também chamado resultado do exercício. Daí, desse resultado do exercício, eu tiro o imposto de renda, e daí eu vou ter o lucro após o imposto de renda, ou o lucro líquido, que é o que vai sobrar no final das contas. Vamos ver item por item como se calcula. Atenção, eu quero que depois vocês voltem sempre nesse quadro para pegar muito bem. Eu vou fazer a explicação aqui. Qualquer coisa vocês tiram dúvida no chat online, tá certo? Mas é só pegar o de cima e tirando de baixo. Daí eu vou ter o outro e assim por diante, tá? É bem fácil de entender. Vamos lá. Receitas e deduções. Então a gente começa com as receitas e deduções. Receita, a palavra receita dentro da gestão financeira significa toda entrada de capital decorrente da venda de produtos ou serviços. Ah, vendi 10 produtos, entrou dinheiro. Isso é receita. A primeira receita que a gente tem que ver é a chamada receita bruta, que é o valor total de vendas. Não interessa o resto. A gente vai pegar todo o valor de tudo que a gente vendeu, todos os produtos e serviços que a gente vendeu, e daí a gente obtém a receita bruta, tá? Isso é lá no começo. Vamos voltar para o quadro anterior, daí vocês vão ver sem problema. Daí, da receita bruta, a gente tem uma série de deduções. É aquilo que a gente tem que tirar, que é tirado exatamente na nota, tá? Por exemplo, eu dei um desconto, um abatimento. Houve uma devolução de produto, o meu cliente não quis mais. Um desconto indicado na nota fiscal, vendas canceladas e impostos que eu tenho que pagar no momento da venda.
Por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que é federal, o ICMS, sobre circulação de mercadorias e serviços, que é estadual, o ISS, Imposto sobre Serviços, que é municipal, o PIS, que é o Programa de Integração Social, que é federal, e o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que também é federal. Esses são alguns impostos que aparecem lá na nota fiscal. Já viram uma nota fiscal bem detalhada? Então, devolução, desconto, imposto, tudo a gente tem que indicar na nota fiscal e a gente vai chamar de deduções. Se eu pegar a minha receita bruta, o total de vendas, né? Do bruto de vendas, sem essas deduções, e tirar essas, eu tenho a chamada receita líquida. Então, é receita bruta menos essas deduções. Agora, a receita líquida e tirar os custos, daí eu vou ter o chamado lucro bruto. Então, os custos, o que são esses custos? São os gastos feitos para produzir o bem ou o serviço. E daí a gente pode dividir em custos diretos e indiretos. Para você saber bem a diferença entre custo direto e custo indireto, é muito fácil. Custo direto está envolvido no processo de produção. Então, matéria-prima que eu comprei, mão de obra, se eu tenho que pagar alguma patente, royalties, combustível, energia, controle de qualidade, as externalidades ambientais, como esgoto, resíduos e outros, que eu tenho que dar um jeito. Esse é um custo direto. E esse é a grande parte dos custos, tá? A maior parte dos custos é custo direto. Custo indireto não estão envolvidos diretamente no processo de produção. Por exemplo, mão de obra indireta, limpeza, supervisão. A limpeza e supervisão, eles não fazem a produção, eles só limpam o local, a supervisão só vê se está tudo certo. Despesas de armazenamento que eu tenha fora, aluguel que eu tenho que pagar, isso não faz parte de produzir aquele produto ou o serviço, tá? Então a gente chama de custo indireto. Na verdade, também é um custo que está envolvido, que eu tenho que pagar no final das contas. A gente só divide em custo direto e custo indireto para facilitar. Então, se eu pego o meu lucro bruto, tiro pego a receita, para calcular o meu lucro bruto, eu pego a receita líquida, que eu já vi anteriormente, tiro os meus custos diretos e indiretos. Então, lucro bruto igual a receita líquida menos custos diretos e menos custos indiretos. Tá certo até agora? É tranquilo, é só acompanhar passo a passo, sempre voltar naquela tabela inicial, vocês vão falando. Um outro fator que eu tenho são as despesas operacionais. É o bem ou serviço que é consumido direto ou indiretamente para obter a receita, mas sem se relacionar com a produção. Daí eu tenho as receitas, as despesas fixas e as despesas variáveis. O mais comum são as despesas fixas, variáveis são muito raras, tá? São as despesas administrativas, outros tipos de imposto, seguro, comissão de venda, marketing e etc. que eu tenho que pagar. Então, eu tenho os meus vendedores. A cada venda que eles fazem é 5%. Isso eu não vou tirar lá das minhas deduções, não é um custo direto, indireto, é um custo que eu tenho que pagar depois de tudo. Então eu chamo de despesas. No caso é despesa fixa. Seguro é a mesma coisa. Eu vou gastar com marketing, com publicidade, é a mesma coisa. Essas são chamadas as despesas operacionais. Pensem o seguinte: ela está envolvida na empresa, mas não tem nada a ver com a produção propriamente dito, tá? Absolutamente nada. Ela não se envolve no produto, processo ou serviço que a gente vai vender.
Outra coisa muito importante é a depreciação. Vocês já devem ter ouvido falar da depreciação, né? A gente diz que é a perda de valor de um determinado bem por deterioração ou obsolescência. Vamos imaginar o seguinte: vocês compraram um carro agora. Vocês usaram durante um ano. Daqui a um ano vocês vão vender. Vocês vão conseguir o mesmo valor que vocês tiveram que pagar quando compraram zero? Óbvio que não, vocês sabem disso. Por quê? Porque o carro já foi usado. O motor já está gasto. Todas as peças já estão gastas. Então, ele não vale mais a mesma coisa. Isso é depreciação. Então, eu tenho que calcular a depreciação sobre tudo que eu tenho que renovar ao longo do tempo. Por exemplo, um equipamento, um veículo, o prédio e assim por diante. Vai chegar no final daquele período que eu determinei e eu vou ter que comprar um novo ou vou ter que fazer uma reforma extremamente grande e assim por diante. Tá? A depreciação é mais usada em equipamentos e veículos, não tanto em prédios, por ser um período bem mais longo. Tá? O que a gente faz? Para facilitar, a gente adota a perda de valor linear, que a cada ano é descontado o mesmo percentual sobre o valor de compra. Também tem a depreciação exponencial, onde as maiores perdas são no início da vida útil. Vamos pensar o seguinte: ali eu coloquei como exemplo o equipamento, 10 anos. A depreciação em 10 anos, isso significa que em 10 anos eu vou ter que repor aquele equipamento por um equipamento novo. Se eu calcular pela perda de valor linear, eu tenho que pensar que a cada ano meu equipamento vai perdendo 10% do valor. Se em 10 eu tenho 10 anos, é equivalente a 100%, em 10 anos eu tenho que trocar 100% do equipamento, a cada ano eu tenho 10% de perda, tá certo? Então, isso significa que a cada ano eu tenho que juntar 10% do valor do equipamento novo e guardar. Depois de 2 anos eu tenho 20%, depois de 3 anos, 30%. Até que no final de 10 anos eu tenho 100% do valor daquele equipamento. Então eu tenho dinheiro para repor aquilo. Então a gente pode sim separar o dinheiro ao longo do tempo para não ter uma surpresa depois de 10 anos. Entenderam? A depreciação exponencial seria mais ou menos o seguinte: no primeiro ano eu perco 20%, no segundo 10% e assim por diante até chegar no último ano, tá? Que a gente considera que no início da vida útil de qualquer bem eu tenho a maior perda de valor daquele bem. Normalmente as empresas usam a perda de valor linear, é mais fácil de, de fazer as contas, de colocar no dia a dia, tá certo? Isso é depreciação. Vamos pensar o seguinte: a gente pega o lucro bruto, tira as despesas operacionais, tira a depreciação e daí a gente obtém o chamado lucro antes dos juros ou resultado operacional. Tá certo? Entenderam? É só voltar lá naquele quadro inicial, vocês vão ver isso sem nenhum. Um outro tipo de despesa que a gente pode ter e que daí a gente tem que considerar no demonstrativo do resultado do exercício para ver se a gente teve lucro ou não, são as chamadas despesas financeiras. A despesa financeira, ela não tem absolutamente nada a ver com o processo produtivo, tá? Ela tem a ver com o banco, aonde eu peguei um financiamento, aonde eu peguei um empréstimo. E a gente sabe que cada financiamento que a gente pega, a gente precisa remunerar o banco. Essa remuneração são chamados os juros. E eu tenho que pagar os juros e o valor que eu financiei ao longo do tempo. Aqui nas despesas financeiras, a gente só considera os juros, não o pagamento do valor do montante que a gente pegou emprestado, tá? Daí, com as despesas financeiras,
a gente pode calcular o lucro antes do imposto de renda. Isso também é chamado resultado do exercício. Então a gente vai pegar o lucro antes dos juros, ou também chamado resultado operacional, e descontar as despesas financeiras. Daí a gente tem o lucro antes do imposto de renda ou o resultado do exercício. Uma outra coisa que vocês vão ter que pagar de qualquer jeito é o imposto de renda, não é verdade? O imposto de renda nada mais é do que uma taxação sobre o lucro das empresas. Então, você vai pagar uma porcentagem sobre o que você lucrou. Por isso que a gente precisa ter esses degraus no cálculo do lucro, tá? Porque o lucro não vai ser calculado lá no final. O lucro vai ser calculado o que a gente vai, para calcular o imposto de renda, o lucro que a gente vai utilizar é um lucro anterior. Daí a gente vai calcular o imposto de renda sobre o resultado do exercício, o lucro antes do imposto de renda, tá? Daí a gente tira o imposto de renda e tem o lucro após o imposto de renda, ou também chamado lucro líquido, tá? E este lucro líquido é o lucro final que a empresa tem, tá certo? É este lucro líquido, ou também chamado lucro após o imposto de renda, é que vai dar o que a empresa realmente tem de sobra, que ela pode reinvestir ou que ela pode dividir entre os sócios e assim por diante. Tá? Gente, este foi o demonstrativo do resultado do exercício. Tá? É aí que a gente vai tirar o lucro final, é aí que vai dizer se a gente teve lucro ou prejuízo. Tá? O DRE é muito utilizado, talvez junto com o balanço patrimonial seja o mais utilizado. E analisando aquela tabela lá do segundo slide do DRE, é que a gente pode ver aonde que a gente pode mexer. Por exemplo, o resultado do exercício foi muito baixo. Por exemplo, a gente teve prejuízo em vez de lucro. O que a gente pode fazer? A gente pode mexer nas despesas financeiras, nas despesas operacionais, nos custos diretos e indiretos e assim por diante. O resultado operacional foi muito baixo. Então a gente pode voltar lá na depreciação, despesa financeira, custo direto e indireto. Então, o demonstrativo do resultado do exercício, ele nos dá uma boa base para tomar a decisão. O que eu posso fazer para o próximo ano para melhorar os meus resultados, tá? Então, esse é o mais utilizado até como base para a tomada de decisão. Tem um outro instrumento, não é muito utilizado, tá? Mas a gente pode fazer isso sem problema nenhum. É a demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, ou DMPL. O DMPL ele é basicamente utilizado para decidir o que fazer com os lucros da empresa. Eu vou distribuir para os sócios, eu vou integralizar uma parte ao capital da empresa para fazer a empresa ficar forte, ao ativo, mantendo o patrimônio líquido. Então, a gente vai decidir através do DMPL, vai demonstrar isso, sobre o que fazer com os lucros da empresa. Então, é bom lembrar que o DMPL não é assim, algo que na hora eu vou decidir e pronto. Muitas das decisões são baseadas no estatuto da empresa ou são feitas em assembleias com os acionistas. O DMPL tem uma ligação muito grande com balanço patrimonial, o BP, e o DRE, que é o demonstrativo do resultado do. Aqui é uma base, né? Eu tenho saldo no ano 1, e daí eu vou determinar a partir desse saldo qual é o lucro líquido, e daí eu vou distribuir. Por exemplo, eu vou jogar mais 30 na reserva de capital, mais 40 para a reserva de contingência, mais 50 para a reserva estatutária, e assim por diante.
Só que daí eu vou tirando do lucro líquido. Estão vendo aqui, ó, mais 30 na reserva de capital. Eu tiro 30 do lucro líquido. Mais 40 para a reserva de contingência. Eu tiro 40 no lucro líquido. Mais 50 para as reservas estatutárias. Eu tiro 50 das reservas estatutárias. E assim por diante, como eu quiser fazer, tá? Ele é utilizado mais só para saber o que vai fazer com o lucro, tá bom? O que mais interessa é o balanço do patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. Existem outros instrumentos que a gente pode utilizar para fazer uma análise do que está acontecendo nas empresas. É o que a gente chama análises das demonstrações. Então a gente vai pegar o patrimônio, o balanço patrimonial, o demonstrativo do resultado do exercício, o DRE, o demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, o DMPL, e vai fazer uma análise a partir desses três. Vai fazer uma análise do que está acontecendo no meu negócio e para tomar uma decisão, tá? Então, como eu falei, o balanço patrimonial, ele avalia a saúde financeira da empresa, o DRE, os custos e as despesas, e daí dá uma ótima ideia como aumentar o lucro. O DMPL, ele mostra para onde foi o lucro. Fazendo uma junção desses três, a gente pode auxiliar ou ter um auxílio na tomada de decisão sobre como que está. A gente pode fazer uma análise vertical e horizontal, isso não é muito utilizado. Eu só coloquei esse quadro aí para demonstrar para vocês, mas a gente não utiliza muito essa análise. A gente utiliza muito mais, e daí vocês têm que prestar muita atenção, são os indicadores, tá? Os indicadores nos ajudam a responder se uma empresa é mesmo rentável, será que ela está endividada e assim por diante. O indicador é uma informação que a gente retira dos números da empresa para saber o nível de atividade, nível de liquidez e etc. da empresa, tá? Muito mais do que análise vertical e horizontal, os indicadores são extremamente importantes, tá? Eu diria para vocês, vão atrás de indicadores. E a gente tem dois grupos aí de indicadores: os indicadores de liquidez e os indicadores de atividade. O que é liquidez? Quando a gente fala liquidez, liquidez representa a facilidade e a rapidez que um bem possui para ser convertido em dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma casa. Essa casa é fácil ou é difícil de vender? Eu tenho uma casa de 5 milhões de reais. Vai ser fácil ou difícil de vender? Vocês acham que eu vou conseguir vender em 2 dias? Ou vocês acham que eu vou levar meses ou até anos para vender a casa? Como está o mercado imobiliário atualmente, essa casa vai ser difícil de ser vendida, não é? Então, é o que a gente chama de baixa liquidez. Eu até posso vender a casa, mas provavelmente vai demorar muito tempo para vender a casa, tá? Eu tenho um carro de 5 mil reais. Eu quero vender por 5 mil reais. Poxa, tem muita gente que quer comprar aquele carro de 5 mil reais. Em 2 dias eu vendi o carro. Então eu rapidamente vendi o carro. Esse carro teve alta liquidez. Eu consegui vender facilmente e muito rapidamente esse carro. Então, quanto mais fácil, mais rápido eu vendo um bem, eu converto esse bem em dinheiro, maior é a liquidez do bem. E é isso que a gente quer dentro de uma empresa. Se eu tenho os indicadores de liquidez muito altos, significa que eu tenho muita circulação de dinheiro. Então, significa que eu consigo pagar muito rapidamente tudo aquilo que eu preciso pagar. Eu já vou mostrar alguns casos para vocês.
Então, o indicador de liquidez, ele mede a capacidade que a empresa possui de garantir e pagar compromissos assumidos. Se eu tenho um indicador de liquidez alto, significa que eu posso pagar tudo aquilo que eu assumi, com o meu fornecedor de matéria-prima, com os meus funcionários, com os impostos, com o financiamento que eu peguei no banco e assim por diante. Se eu tenho indicadores de liquidez baixo, significa que eu vou ter muita dificuldade para pagar todos aqueles meus compromissos, tá? Exemplos de indicadores de liquidez. Indicador de liquidez geral é o que demonstra a capacidade da empresa pagar dívidas de curto, médio e longo prazo. Então a gente pega o ativo circulante, soma com o ativo a realizar a longo prazo, divide pelo ativo circulante, passivo circulante, mais o passivo exigível a longo prazo. Tá? A liquidez corrente é a capacidade da empresa de pagar dívidas de curto prazo. Então, é ativo circulante é mais passivo circulante. Vocês se lembram que ativo circulante é aquelas receitas que eu vou ter em curto prazo e passivo circulante é aquelas despesas que eu vou ter em curto prazo? Então, se eu pego e divido um pelo outro, é a minha capacidade de pagar uma dívida de curto prazo. Liquidez imediata é a capacidade da empresa de pagar todas as dívidas de imediato. Então, eu pego todas as disponibilidades, tudo que eu tenho em dinheiro, e divido pelo passivo circulante, que são aquelas despesas que eu tenho que pagar a curto prazo. A liquidez seca, ela não é muito utilizada, tá? É a capacidade da empresa de pagar todas as dívidas de imediato, porém, considerando apenas o que pode ser transformado em caixa. Então, eu vou pegar o ativo circulante menos as despesas antecipadas sobre o passivo circulante. Já o capital circulante líquido descreve a folga da empresa no curto prazo. Aquilo seria quase como se fosse um lucro de curto prazo. Então, é ativo circulante, tudo que eu tenho a receber em curto prazo, menos o passivo circulante, tudo que eu tenho que pagar em curto prazo. Gente, os dois indicadores de liquidez mais utilizados é a liquidez geral e a liquidez corrente, tá? A gente pode utilizar os outros indicadores de liquidez, mas não são tão utilizados. Os indicadores de atividade. Os indicadores de atividade demonstram a capacidade operacional da empresa e as necessidades de capital. Quanto maior o indicador de atividade, melhor. Então vamos ver lá. Olha, por exemplo, recebimento indica as vendas médias diárias a prazo. Quanto eu estou recebendo diariamente? Então, clientes a receber, quanto em dinheiro, vezes 360, que é o número médio de dias no ano, só arredondando, sobre a receita bruta. Indicador de pagamento são as compras médias diárias a prazo, aquilo que eu estou comprando do mercado. Fornecedores a pagar, vezes 360 sobre compras brutas. Estocagem é o consumo médio diário retido em estoque. Então, estoque de matéria-prima vezes 360 sobre consumo de matéria-prima. Giro do ativo global representa a quantidade de vezes que o ativo é transformado em vendas. Então, é receita líquida sobre o ativo. E este é um dos indicadores de atividade mais utilizados no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Assim como giro do estoque global e giro do patrimônio líquido, tá? Giro do estoque global representa a quantidade de vezes que os produtos geram vendas. É o custo de mercadorias vendidas sobre o estoque de matéria-prima. E, finalmente, o giro do patrimônio líquido. Se lembram que patrimônio líquido é referente à remuneração dos acionistas? Então, o giro do patrimônio líquido representa quantas vezes o patrimônio, a quantidade de vezes que o patrimônio que a gente gera em termos de patrimônio líquido. Então, é a receita líquida sobre o patrimônio líquido. Quanto maior todos esses índices de atividade, melhor significa que a empresa está indo
muito bem. Quando fica abaixo de 1, significa que vocês têm problemas seríssimos, tá? Porque vocês estão gastando mais do que estão vendendo, tá? Gente, então, a gente falou hoje sobre o demonstrativo do resultado do exercício, que vai dar o lucro líquido lá no final, que nos interessa. O demonstrativo de imutação do patrimônio líquido, que é o que eu vou fazer com o lucro da empresa, tá? E as análises de demonstração, que pode ser análise vertical horizontal, não é muito utilizado, mas os indicadores de liquidez e de atividade são extremamente utilizados. Gente, com todos esses demonstrativos financeiros, juntando com o balanço patrimonial que a gente viu lá passada, vocês podem tomar uma decisão sobre o que fazer com a empresa. Ela está indo bem? Ela está indo mal? Se ela está indo mal, aonde que a gente pode melhorar para dar resultado positivo? Se ela está dando resultado positivo, aonde que a gente pode melhorar para dar um resultado positivo ainda melhor? Tá certo? Então, esses foram os assuntos da aula de hoje. Estudem com cuidado, qualquer coisa estarei no chat online para sanar qualquer dúvida de vocês. Tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal.